As nossas emoções são o caminho para toda jornada. Não existe uma jornada em que não seja algo que comece com as emoções, que transforme as nossas emoções e que não termine com as nossas emoções. Hoje, no nosso Jornadas Mitológicas, nós vamos falar sobre o deus Poseidon, o senhor do tridente, o senhor dito Senhor das Águas, aquele que bate na terra e faz da terra a água brotar. Vem comigo, sou Dalmo Silveira de Souza e você está no Jornadas Mitológicas. Falar sobre o deus Poseidon é de uma grande alegria. Afinal, todo o meu interesse desde criança aconteceu por uma história de Poseidon. Ao me contarem muito pequeno uma história sobre esse deus, sobre o deus das águas, eu fiquei encantado. E foi a partir daí que eu comecei a estudar. Estudar tudo sobre a mitologia grega. Estudar anos a fio o que era essa mitologia. Depois, como psicólogo, eu fui entender a simbologia. Parou de ser apenas um gosto pelo mito e um entendimento do que aquilo falava. Falava muito mais do que uma pequena história. Como, na verdade, a mitologia nos conta, fala sobre uma simbologia. E essa simbologia hoje, essa simbologia desse Deus que inicialmente era um Deus da terra, um Deus que vivia como o domador de cavalos, como aquele que controla os ímpetos e que depois se transformou no Senhor das águas, mas não apenas das águas da terra, mas das águas dos oceanos. Isso é uma simbologia que os gregos vão agregando à medida em que a cultura grega foi se expandindo. E esse Deus, que na verdade era o esposo da grande mãe, torna-se, com o tempo, o irmão de Zeus, o segundo mais poderoso no Olimpo, aquele que divide os reinos, aquele que fica com tudo que está no mundo das águas. O deus Poseidon, normalmente a gente vai encontrar os filhos de Poseidon, aqueles a qual ele traz a força, mas são normalmente filhos meio monstruosos, filhos gigantescos. Poucos são os filhos harmoniosos. E para trazer o que eu quero falar sobre emoção, eu escolhi contar uma história pouco conhecida de Poseidon, a história das filhas de Poseidon, que aqui são 4 filhas. Inicialmente, Poseidon apaixona-se e cobre a deusa Gaia, e juntos eles dão à terra, à vida, às Carípides. Carípides nada mais é do que um rochedo, nada mais é do que um símbolo monstruoso, que tudo que passa por ela, ela vai vorazmente destruir, ela vai consumir, vai fazer com que aquilo desapareça. Então vamos guardar essa primeira força com a deusa Gaia, Carípides. Depois, Poseidon persegue Deméter. Poseidon consegue conceber com Deméter, sem o seu consentimento, Despoina. Despoina é o símbolo da tristeza, do frio, daquilo que se consome entre nós. Aquilo então que vai ser a ponte entre o humano e aquilo que é de Deus. Já explico já para você. Com a deusa Anfitrite, ele vai ter 2 filhas. Rhodes, aquela que é a simbologia daquilo que é consciente e ao mesmo tempo que está no inconsciente e que pela leveza, pela cor rosa, se traz à consciência. E por outro lado, ele vai ter a deusa Benticíssima. Benticíssima nada mais é que uma deusa, que uma filha de Poseidon, que traz o carinho e o cuidado com o herói, o cuidado com aquilo que pode ser novo, o cuidado para que realize-se a tarefa do herói. Então, a partir dessas 4 filhas, a partir disso que o deus das águas promove nessas deusas da terra, trazendo e arrancando delas algo novo, é como se a gente pudesse pensar assim. Da terra mais antiga, que é a terra de Gaia, ele traz Carípides e traz o quê? Traz a emoção como algo voraz, como a emoção como algo que nos destrói. Porque a emoção tem isso, a gente não tem um controle sobre ela. Ela é uma reação química que nós temos diante de um determinado estímulo.
Então a gente, quando fala de emoção, fala disso que vem automático, aquilo que a gente aprendeu muito cedo, uma reação química. Dentro daquilo, do esquema de luta e fuga, a emoção é algo sem uma interpretação de consciência, é algo que apenas brota. Aquilo é uma reação diante de algo que me assusta, que vai me fazer mal. Eu posso ter um medo, e o medo é um tipo de reação, um tipo de emoção. Depois eu posso ter o amor, eu posso ter as emoções que a gente vai desenvolver como emoções básicas, como algo voraz, como algo que é aquilo que se vem dentro de mim e eu não transformo num sentimento, numa explicação, se eu não transformo em algo maior, e aí sim vem essa segunda filha despoína como o símbolo daquilo que a princípio parece ser a tristeza, mas ela é o símbolo da ligação entre aquilo que está entre os deuses e o humano, porque é preciso um recolhimento, como Despoina tinha. Despoina é o símbolo da dor que Deméter tem de ter uma filha sem consentimento. Deméter não queria ter essa filha com Posidon, não queria esse amor de Posidon, mas ele força como um deus e um símbolo de trazer a fertilidade a qualquer custo. Ele primeiro se junta então a Gaia e transforma, faz, porque são forças de uma natureza abrupta. Com Deméter, que é a terra já transformada, a terra precisa dizer: eu quero, eu aceito. Não, Posidon vem como uma força que destrói e bota a sua força sobre esse feminino, que traz uma força e faz com que a deusa tenha, gere algo que ela a princípio não quer. E aí vem Despoina. É uma deusa pouquíssimo estudada, é uma deusa que a gente muitas vezes, quando fala de mitologia grega, mal entende Deméter, entende muito Core e Perséfone, mas pouco dessa deusa, que é a deusa do frio, a deusa do silêncio, a deusa que se recolhe. E a emoção tem essa capacidade para que eu possa conseguir entender isso que é mais humano. Eu preciso ter um pouco dessa ligação com o espiritual. Eu preciso me retirar, preciso vir um pouco mais para dentro de mim, para que eu possa, então, reconhecer quais são essas emoções, do que elas realmente falam. Isso que é tão humano como o caldo das emoções, como então eu posso me recolher, ter um pouco de silêncio e encontrar mais dessa emoção. E na sequência, com Anfitrite, aquela deusa das águas que aceita casar-se com Posidon, ele vai ter duas filhas. A primeira, Rhodes, então ela tem esse símbolo de trazer a consciência dentro do caldo do inconsciente um pouco, por isso a coisa da cor rosa, é um pouco de alegria, um pouco de trazer para a vida a emoção como um suspirar. O que eu posso fazer com isso? Qual a possibilidade que esse estímulo me traz? O que eu posso sentir? Por onde eu vou transformando isso que é da emoção? Por onde ela vai me levando? Então esse é o símbolo de Rhodes. E finalmente, Benticíssima, trazendo o quê? A possibilidade de quando a gente tem uma emoção que a gente controla, que a gente sabe do que ela fala, que a gente consegue direcioná-la para algo melhor, ela será o quê? Será o símbolo daquilo que vai trazer para o ser humano algo novo, trazer para o ser humano a benevolência, o cuidado. Assim são as nossas emoções, de um ímpeto voraz a um símbolo de ligação de que nos traz uma retirada, uma desconfiança do que isso fala, ao ponto de dizer: essa emoção pode me levar a algum lugar, meu inconsciente está falando algo, trazendo algo para a consciência, e talvez a melhor coisa que a gente possa trazer para a consciência com as nossas emoções é o bem comum, é o amor. E sobre o amor a gente vai falar muito aqui nas nossas jornadas mitológicas. Gostou? Faz algum sentido? Eu quero ver aquela pergunta, eu quero ver aquele comentário. Vem comigo. Já se inscreveu no canal? Falou, não se inscreveu ainda? Se inscreva agora, convide seus amigos e aquele joinha, aquele like é bem-vindo.